na dele. Mas Deus tão fiel, ele vai lá, cata Adão, cata Eva, fala, olha, desce lá e vai cuidar da terra. E muitos já sabem que ele fala, olha, com o suor do seu rosto, você vai comer e Olhe para o seu irmão e diga, mas quando chegava 5 horas, vamos imaginar que é 5 horas, fale para ele, mas quando chegava 5 horas, Deus olhava no relógio, e ele já não precisava mais descer. Quando Adão olhava 5 horas, doía o seu coração, porque ele sabia que já não existia mais o jardim, e para lá ele não podia voltar. A história vai se decorrendo, o povo vai crescendo, mas a vontade de Deus de se comunicar com o homem, está no meio do homem, ela só aumentou. Aí quando Deus estava lá, ele falou, faz um tabernáculo aí para mim. Vamos resolver isso, eu vou descer. E a Bíblia diz que ele descia no meio do tabernáculo. Nós aprendemos numa escola dominical. O tabernáculo ele ficava exatamente no meio das 11 tribos de Israel. Ele ficava bem no meio. Era Deus no meio do seu povo. Era Deus recebendo a adoração do seu povo. Era Deus restaurando a comunhão com o seu povo. Mas a santidade dele criou várias restrições, porque se o povo entrasse lá, o sacerdote não estivesse purificado como deveria, ele morreria. Olhe para o seu irmão e fale, esse tipo de relacionamento Deus experimentou, não achou tão bom não. Não achou tão bom, porque quando chega Mateus capítulo de número 1, ele diz que o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele desce sobre essa terra, e agora ele não vai estar mais no tabernáculo, mas ele vai estar de carne e osso, andando no meio do seu povo. Ele tinha tudo no céu. Ele veio sentir canseira no céu. Ai, que gosto! Sinto canseira. Eu vou dizer para você, você vai falar, ai, ele era Deus, irmão. Ele veio cheirar os pedos de Pedro, de João. Porque você veio falar que no retiro, no quarto à noite, a turma é puro sabor de mel, tá bom? Jesus chorou, mas para ele não foi um problema, porque ele queria estar ao lado do homem. O desejo eterno de Deus é estar ao lado do homem e com ele ter comunhão e relacionamento. Olhe para o seu irmão e diga, mas também não foi tão bom assim. Então ele vai dizer para nós em João 14, 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria falado, eu vou ir preparar um lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, eu vou voltar e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Olha para Jesus, olha para o seu irmão e diga assim, Jesus ama tanto você, tá fazendo um quartinho lá em cima, tu vai embora. Não, você não entendeu o que você fala pro seu irmão. Fala, ele tá fazendo um quartinho lá em cima, vai pra ele, tu vai embora, porque você é peregrino e coração é terra cheia. Nosso lugar é o céu. Olhe pro seu irmão e diga, nosso lugar é o céu. Levante a sua mão e diga, Deus, obrigado, porque o meu lugar é o céu. E lá nós vamos ter muita comunhão.
para estar próximo deles. Irmão, aí a gente acha, aí você olha e fala, pregação na boca dessa mulher está indo bem demais. Aí vem agora, vamos imaginar. Eu gosto, irmão, eu gosto muito de imaginar. Sou uma imaginária, quase malícia. E nós, de tudo isso que nós falamos agora nessa introdução, nós vamos ficar com a parte do tabernáculo. Porque Deus desceu no meio do seu povo. Não foi, irmão? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles desceram no meio do seu povo. Para estar no meio dele. Para ter contato e comunhão com ele. Irmão, pense o cenário. Vamos imaginar, irmão. Mente fértil nessa hora, em nome de Jesus. Irmão, era um deserto. Em frente ao Monte Sinai. Monte Sinai ou Monte Horebe é a mesma coisa. E o nome é o Monte de Deus. Irmão, eles estão na frente do monte. Fazem apenas 3 meses que eles saíram do Egito. Fazem apenas 2 meses. Antes eles saíram do Egito. Quem lembra como eles saíram do Egito? Levante a sua mão. É poderoso demais, não é, irmão? Como eles saíram do Egito? Deus os tirou com mão forte. Irmão, eu não sei o que é que eu sou novo aqui. Ele abriu o mar, entendeu? O povo passou em seco. Catou um tamborim, Miriam. Catou a mulherada e começou. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E a Bíblia diz que as paredes de água, quando o exército egípcio veio, engoliu os inimigos de Deus. Glória a Deus. Porque Deus ama o seu povo. É simples assim. Irmão, fazia 2 meses que eles estavam comendo maná. Maná tinha gosto de bolo de mel. Bolo de mel nós não conhece muito. Pão de mel, quem conhece? Então, porque Deus bicheira não dá pra ninguém. E se o que você está vivendo é uma bicheira, fique em paz. Ou é desobediência ou não foi Deus que deu. Que é a mesma coisa, obrigado. Aí, irmão, vai lá. 2 meses que eles estão comendo maná. Irmão, Deus resolve. Assim, resolve. Hoje, como que vai terminar esse culto? Não sei. Porque às vezes no céu Deus fala, resolvi. O que o povo está vivendo lá em Asbury, ele resolveu. E não vê que eu sou da mesma linha do pastor Ismael. Ai, Deus, faz com nós, faz com nós. Não faz. Porque 2 horas já é muito para tu. 3 horas então tu está ofendendo até a 4ª geração do pastor e de toda a liderança. Então, irmão, que Deus primeiro prepare o meu coração e o seu para isso. Mas que a gente possa viver. Porque eu olho e falo, quero de sair também. Não sei o que é, mas eu também quero. Porque eu sou zoiudo, eu falo, também quero. Irmãos, feche os seus olhos nessa hora. Porque Deus resolveu falar com o povo. Mas olha o que Deus vai fazer. Irmão, pense, imagine um monte agora. Vai lá, fecha com o olho fechado. Imagine um monte bem alto. Agora em cima desse monte, imagine uma nuvem bem grossa, assim, igual dia de chuva. Isso é aquelas que vem bem preta, bem preta. Imagina aí. Agora imagine aqueles trovão bem cabuloso mesmo. Aqueles relâmpagos que brilha, que dói até a alma, irmão. Isso. Agora imagine esse monte pegando fogo. E a fumaça arrebentando para tudo que é lugar. Tá imaginando, irmão? De olho fechado. Tá imaginando, irmão? Então, agora imagine um som de buzina que cada vez ficava mais alto e fazia com que tudo começasse a tremer. Quando Deus quis, olha para cá, quando Deus quis falar com o seu povo, foi isso que ele fez. O povo ficou com medo. Ele então, belezinha, né? Era só um montinho pegando fogo, entendeu? Uma nuvem meio grossa, preta, um relâmpago com os raios no deserto, entendeu? Né? Um montinho pegando fogo, tremendo tudo. Porque o Deus que você serve é poderoso demais. Ele é santo demais. E Ele pode fazer muito mais do que aquilo que eu penso e do que aquilo que você pensa. Então pare de limitar o que Deus não limitou. Irmão, isso no versículo 20. Deus vai chamar Moisés para subir.
Moisés sobe nesse monte e ele entra no meio de tudo isso. E daí você fala, Moisés foi um dos únicos, junto com Abraão e Davi, que foi chamado de amigo de Deus. Porque ele não tinha medo. Pode vir o fogo, pode vir a nuvem, pode vir o relâmpago, o som da buzina cada vez mais forte. Eu posso até estar com medo, mas eu vou subir e lá dentro eu vou ver aquilo que eu nunca vi. Irmão, Deus chama Arão e os sacerdotes, Arão, Abiú, Nadab e os sacerdotes também para subir. Eles tiveram uma experiência gloriosa lá em cima. De contemplaram o pé do Senhor, que parecia como pedra preciosa. E quando aquilo desceu, era como a luz do dia. Olhe para o seu irmão e diga, uma experiência poderosa não vai fazer de você um cristão verdadeiro. Uma experiência poderosa não vai fazer com que você se desvie da presença dele. Sabe por quê? 40 dias depois, Êxodo capítulo de número 32. Arão! Moisés está demorando muito para voltar. Faça para nós um bezerro, para que a gente possa adorar o Deus que nos tirou do Egito. Tá bom para você? Faz um bezerro. 40 dias. Acampamento dura quantos dias? Acampamento dura quantos dias? Uma semana depois já está lá tudo bebendo, fumando, se prostituindo. Está tudo aquela lenga-lenga, enchendo a paciência de toda a liderança, enchendo a paciência da família e com revoltinha básica. Porque não adianta você estar imerso nesse lugar se a experiência não for profunda e verdadeira. E se você realmente não quiser ter uma experiência profunda com Deus, que liberte a sua alma de você mesmo. Irmão, sabe o que doeu mais em Deus? Porque Deus quis falar com o povo do Êxodo 20. Sabe o que o povo fala? Moisés, fala para ele, não fala com nós, não. Ele fala para você e você fala para nós. Então tudo nós faremos exatamente como ele quiser. Olhe para o seu irmão e diga, muitas vezes ouvir a voz de Deus dói, assusta, machuca, mas é necessário. Vamos embora dessa terra. É só porque Ele quer levar para o céu. Está você aí chorando, Ele tendo o melhor para a sua vida e você chorando aí, e Deus querendo levar você para o céu. Ele podando a sua asa porque está querendo levar você para o céu. Ele simplesmente olhando e falando não porque quer levar você para o céu. Ele fechando portas porque quer levar você para o céu. E você igual criança mimada, rolando no chão. Não. Deus tem um desejo eterno de estar conosco, mas Ele não é bobo. Deus não é aquele namorado, aquela namorada, perdoe a expressão, temos alguém que conhecemos, né, Cadê? Que é sem vergonha. A pessoa está falando, não quero mais, eu te amo. Acabou! Eu vou fazer uma serenata na porta da sua casa, eu vou jogar água, eu não posso viver sem você. Você jura que você nunca imaginou que Deus é assim, né? Deus, desculpa, não vou fazer mais. Não vou, não consigo. O Ciel é intragável. Brincadeiras idiotas. Não consigo mais, não consigo mais. E Deus olhando para você e... o problema é seu. Você perde, não eu. Não, Deus. A dor é tanta que eu não vou pisar mais na igreja. Se dentro da arca tá ruim, fora dela tá pior. Meu Deus.
jovens, vocês não me amam, sabe? Porque não fica batendo toda hora na minha casa, toda hora que eu falto. Amor, quando você falta? Todo dia. Pega, Jesus! Ai, Deus, vou falar uma coisa. Agora a Viviane entendeu. Vou falar uma coisa. Não vou. Ai, Deus, o Senhor sabe que eu te amo. A palhaçada sempre começa assim. O Senhor sabe que eu te amo. Mas assim, Deus, não dá. Cantar com a Débora, tribulação. Deus, ela grita, Deus. Olha a aberração que essa mulher faz. O meu sol sustenido não tá saindo. Porque entra no meu filho, queima meu interior. Canta pra Débora. Não faz mesmo, então. Fiquei enchendo a paciência, irmão. Para não falar outra coisa. Deus, agora é sério. Agora eu vou imitar os homens. Eu sou teu servo, Deus. Sabe quantos anos eu tenho te servido? Deus sofre de amnésia, obrigado. Sabe quantos anos eu tenho te servido? O selo na tua casa. Mas esses diáconos levam tudo relaxado. Sabe, esses diáconos têm compromisso. Eles chegam, olha a hora que eles chegam. Trabalham pra você? Trabalham pra você? Meu Deus! E pode ficar com essa cara que não intimida e eu ainda dou risada, obrigado. Aí vamos continuar, que está muito, Deus está muito bom agora, essa hora está muito bom. A hora da interpretação é as melhores. Irmão, tá lá você, as mães, vamos falar para as mães? Mães que trabalham com as crianças na igreja. Aí vai ter brinquedo? Vai ter brinquedo? Não vai ter brinquedo esse ano, bando de miserável. Deus, o Senhor sabe que a gente é dizimista nesse lugar. A gente põe o dinheiro da gente. Dinheiro de quem? 90 é seu. 10 não é seu e nem toque porque é sagrado. A gente põe dinheiro aqui. Estão administrando mal o teu dinheiro. Quem que colocou você como tesoureiro do céu agora? Porque se administrarem mal, Deus vai cobrar deles e não de você. Então levanta e faça a sua parte. Não precisa dar glória, eu vou continuar. Não vou parar, obrigado. Aí, irmão, vamos continuar. Deus, as mães, estou falando das mães. Traz na igreja, não traz. Olhe para a pessoa do seu lado e fale: a criança vai crescer. Vai ficar jovem! Agora pode olhar pra mim que eu tenho coragem, eu falo. E vai desviar, porque você não faz a sua parte. Aí você orando pra Deus. Ai, Deus, eu já orei 4 vezes. Senhor, é importante que o Senhor saiba que eu já tenho orado por 4 vezes. Deus, porque durante essas 4 vezes que eu dobrei os meus joelhos, oração, irmão, não é o último recurso. Oração é o primeiro e tem que ser obrigatório em todo dia. Olhe para o seu irmão e diga: a sua oração é o seu jardim. Olhe para ele e diga: a sua oração é o seu jardim. Fale para ele: regue mais, cuide mais, bote as flores ruins. Mas eu orei 4 vezes, Deus, e como tua serva eu declaro: eu estou cansada. Eu não vou mais na tua casa porque eu estou cansada. Ouve esse lágrima da tua serva. 4 dias. Porque você está precisando de alguma coisa. Porque se você não estivesse precisando, você não estaria orando. Deus não é bobo. Ele tem um desejo eterno de ter um relacionamento conosco. Mas Ele não é bobo. Ele não é bobo. Irmão, abra a palavra a sua Bíblia. Porque, nossa, nunca vai ler Bíblia nessa... Vai ler. Aí, ó, Deus, você ouviu? Que pensa? Abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 33. Olha aí! Êxodo, capítulo de número 33. Aleluia. Não consigo dar glória. Era melhor ter ficado no começo do culto. Oh, Deus, tenha misericórdia. Já começou a sangrar, Senhor. O chicote já está estralando, Deus. O que mais pode acontecer? Pode acontecer muita coisa ainda. Não subestima aí, não.
que tudo que Jesus quiser falar, eu só olho para ele e falo, fala mesmo, porque eu não vou perder o céu. Deixa eu olhar para você. Tu é lindo, mas não vale o meu céu, entendeu? Olha ali, 2 anos, preciosidade, joia rara. Aquilo ali é raridade. É a imagem e semelhança do Walter. Nem por ele perco o céu. E digo sempre pra ele, pequenininho, eu olho que ele não entende. Mas eu falo pra ele, Rafael, não perca o céu por causa da sua mãe. Irmão, Êxodo 33, do 1 ao 3 diz assim. Depois do bezerro de ouro, ai que bênção. Depois ordenou o Senhor a Moisés, dizendo, saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento para Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Olhe para o seu irmão e diga, Deus falou, eu não vou com você. Olhe para o outro irmão e diga, Deus falou, eu não vou com você. Olha para cá. Se nessa noite, não, nem imaginar eu sou Deus. Não, vamos pensar ali na cruz, entendeu? Isso aqui é muito feio. Olha, Senhor, é bonito assim, a tua mais semelhança, mas assim, muito feio diante do Senhor. Olha ali a cruz. Imagine Deus ali. Aí imagine nesse acampamento, Deus apontando o dedo bem no teu focinho e dizendo para tu. Lembra as promessas que eu fiz para você? Vou dar todas elas. Lembra a casa, o carro que eu prometi para você? Eu vou dar tudo para você. Ouça Deus dizendo, lembra o emprego que eu falei para você? Eu vou entregar para você. O marido, a esposa que eu falei, os filhos, eu vou entregar para você. Ouça Deus dizendo para você, a posição e o cargo dentro da empresa, eu vou entregar para você. E fique tranquilo, ainda vou mandar um anjo para abater todos os inimigos que se colocarem na sua frente. Só que eu não vou com você. Eu não vou com você. Irmão, Deus não é bobo. Ele não quer, irmão, vamos pensar no relacionamento homem e mulher. Ele não quer ficar com você, ele quer casar com você. Ele não quer vir aqui, aí uma emergida, tipo, pronto, foi da hora, hein, maluca, que retira, hein, foi bom. Mas já passou também. Não. Deus quer um relacionamento profundo com você. Hoje em dia nas nossas igrejas, irmão. E, ai, que igreja que você está falando? Você que está aqui, eu que estou aqui. Deus falou que vai dar a bênção, Ismael. Então, se a glória vier, não importa. A bênção ele já falou que vai dar. Eu vim aí no culto, ele falou que já vai salvar o meu filho. Por que eu vou voltar para a igreja de novo? Eu já tive uma experiência sobrenatural. O ano passado no acampamento, ou esse ano eu vou ter. Por que eu vou vir em outro acampamento? Meu, a melhor namorada. Cara, eu sou muito feio, mas a mina é surreal. É quase um anjo que desceu do céu. Exatamente, às vezes é um satanás que está tirando você da presença de Deus. Você que namora, pega na mão de quem está aí, em nome de Jesus, e conserta se for o caso. Qualquer coisa tira você da presença de Deus. Eu falo que eu brinco com eles, irmão, porque eu tenho liberdade para isso, porque senão eu não brincaria. Irmão, a Débora cantou alto demais, pronto, já perdi a minha comunhão com Deus. Ai, pronto, perdi meu culto, perdi meu culto. A pessoa está tocando, ai, chica, essa bateria, o Satanás. Irmão, na época de Davi, libertava. Na época de Davi, tocava e trazia a glória do Senhor sobre o povo. E anunciava a mão de Deus vindo sobre o povo. E a
criançada então, que eu já vou falar que tá toda criançada aqui. Meu Deus, a criança não para. E eu não tô falando que estão fazendo isso, tá? A criançada não para. Ai, fica pra lá, fica pra cá, fica pra lá. Mas pronto, perdi meu culto. Perdi meu culto. Sabe quantos anos faz que eu tô na igreja? Vai dar do Ismael. Sabe quantos anos faz que eu tô na igreja? 4 anos, não tenho uma namorada, não tenho um namorado, não tenho um gato pra puxar pro rabo. Coitado do Ismael, então. Vá se consultar com ele. Aí ele fala também, tem hora que ele merece, porque ele fala essas coisas, né? Ele merece ser zoado também, entendeu? Eu tenho consideração por ele, Deus sabe. Mas ele faz a piada, irmão, mas é fera mesmo que a piada. Nossa, você reparou? Nossa, meu, o Zé parecia que tá com sarna hoje. Nossa, e para arrebentar com o meu culto, eu tô usando eles, mas pense em qualquer coisa e qualquer pessoa. Nossa, para arrebentar com o meu culto, ele inventa ainda de tocar um sax. Meu Deus, será que ele sabe o que significa aquilo? Meu Deus, meu sonho é ver Davi descer na igreja. Mas Deus, você não tá vendo descer, e daí você tem ainda a coragem de falar, eu quero ver Davi descer. Tudo faz você perder o seu relacionamento com Deus. Deixa eu só perguntar, olha pra cá, look me now. Tô falando em inglês agora. Look me now. Realmente você tem um relacionamento com Deus? Você jura, relacionamento com Deus. Lembra que você tava cantando agora há pouco? Vou imitar você. E tinha uns que não tava pulando assim, que tava no meio dos dois bancos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Até transportar. Mas por alguma causa você tem relacionamento com Deus para encher até transbordar? Ou para você só vale o que vem da mão dele? Ele não precisa. Porque Deus vai falar tudo isso para a pessoa errada. Aleluia. Êxodo 15 ao 18, irmão. Vamos lá. Êxodo 15 ao 18. Então Moisés lhe declarou: se você não for conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se você não estiver conosco? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? 17. O Senhor disse a Moisés: eu vou fazer o que você tem me pedido, porque eu tenho me agradado de você e eu conheço você pelo teu nome. Sabe o que ele estava dizendo? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só que você não tem o que comer na sua casa. Seu marido e seus filhos estão desempregados. Dentro da igreja você soube tocar e cantar chorando. Seu filho, seu conhecido está enfermo e você já não sabe mais o que fazer. O jovem que você conhece, ele está drogado. Você acabou de sofrer a maior decepção da sua vida. E você está dizendo para Deus: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
prefere perder tudo que Ele possa dar. Você prefere perder todas as dádivas da mão dEle, mas você quer estar com Ele. É pão com ovo? Estou com Ele. Não tem nem o pão com ovo, eu estou com Ele. Todo mundo está aqui cantando, nem as águas quero mergulhar, eu estou lá. Tem um só tocando um violãozinho, mas eu estou lá também. O Senhor tire qualquer coisa de mim, só não tire a tua presença da minha vida. A gente chega na igreja e Deus não se manifesta, Oziel. E sabe como a gente fica? Chateado que Deus não está na igreja. A gente está chateado. Quando a gente percebesse que Deus não entrou, que Deus não recebeu, o desespero da nossa alma deveria gritar dentro de nós. Mas não grita. Nessa noite, irmão, você estava cantando que você quer ser cheio até transbordar. Deixa eu contar para você. Deus pode fazer muito mais do que isso. Ele quer e vai fazer nesse lugar. Mas que raio de relacionamento você tem com Deus? É importante quando Ele te dá tudo, porque enquanto Ele te dá tudo, opa, eu sirvo a Deus. Isso daí é conveniência. Enquanto está sendo conveniente para você, você serve a Deus. O dia que Deus te requerer alguma coisa que te dói, você olha e fala, não. Jesus quer que a gente sirva a Ele por lealdade. Está doendo, eu não entendo, mas eu continuo, eu permaneço, porque para mim a tua presença, ela vale mais. Irmão, pode continuar tocando. É que eu sempre entro em X bemol, por isso que eu não deixo ele tocar. Irmão, entenda isso. Moisés, ele está lá num momento de glória com Deus. Deus chega para ele e fala, o seu povo lá montou um bezerrinho lá, ó. Montou um bezerro lá, estão botando para quebrar lá, estão dançando, estão fervendo. Irmão, ele desce com as tábuas do mandamento. Quando ele chega lá, o povo está pelado, dançando em volta do bezerro de ouro. Não sei, lembra alguma coisa para você? Não sei, mas era pelado. Aí ele estava pelado. Moisés fica tão atacado, que ele olha e fala bem assim, quem é do Senhor, venha comigo. A Bíblia diz, e naquele momento, Deus escolhe a tribo de Levi, porque era para todos servirem no tabernáculo e todos servirem diante da presença de Deus. Mas aquela atitude dos filhos de Levi faz com que Deus escolha a tribo de Levi para servir aquilo que era sagrado. Glória a Deus. Sabe o que a tribo de Levi teve que fazer? Matar todos pelados. Olha para o seu irmão e falar, matar todos pelados. Olhe para ele e diga, Deus nessa noite está chamando o Levi que existe em você. Vai, irmão, força, irmão. Está chamando o Levi que existe em você para matar os pelados que está aí dentro. Irmão, nessa noite mata todos os pelados que está aí dentro de você, que está roubando a sua comunhão, que está minando a sua fé, que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Irmão, ele está cansado. Moisés está cansado, mas está cansado porque ele subiu um monte, ele desceu um monte, já tinha quase seus 90 anos, ele estava com a pedra, ele teve que lavrar uma nova pedra para subir um monte, para pegar de novo os 10 mandamentos, irmão. Ele está cansado, mas sabe o que ele faz, Oziel? Ele pega uma tendinha, coloca aqui, ó, e ele sai para fora do arraial. Era muito longe. Olha para o seu irmão e diga, era muito longe. E ele com a tendinha aqui, sabe qual era o nome da tenda? A tenda do encontro. E diz que quando ele chegava e entrava naquela tenda, a nuvem descia e tampava aquela tenda. E Deus falava com Moisés face a face. Glória a Deus. Não, irmão, você não quer viver isso. Tu já está num momento de, ai, ela nunca para, Jesus. Você é, nossa, ela fala muito, né? Eu não lembrava. Não, Deus falava face a face. Você quer ouvir Deus falar face a face? Eu não sei você, eu sei eu. Eu já vou entrar na história do tênis e você vai entender. Irmão, relacionamento requer compromisso. Deus nessa noite está chamando a igreja por compromisso. Deus está chamando os
diante dela, porque ela é santa. Aí vai a noiva do Cordeiro. Não. Meu Deus. Sabe o que faz a gente sair dessa situação? O arrependimento. Porque nessa noite, para você receber qualquer glória de Deus, qualquer coisa de Deus, você precisa se arrepender. Deus, eu preciso ser melhor. Deus, olha as minhas atitudes, olha os meus comportamentos, eu preciso ser melhor. Então você declara e enche-me até transbordar, e é exatamente isso que Ele vai fazer sobre a sua vida. Só que daí fez bonito, porque está emocionado, que emoção, né? A mão emocionada. Aí daqui 40 dias você já não lembra mais do compromisso. Amanhã você já não lembra mais do compromisso. O compromisso é até a hora que Ele volte. É até a hora que Ele volte. Irmão, não é só o arrependimento, é fé. Você que sabe, eu vou começar a falar e tu vai junto comigo. Vamos lá? Irmão, sem fé. Aí eu começo e tu vai. Sem fé. Se tu não tem fé, Deus não está feliz com você. É simples assim. O quê? Se você não tem fé, Deus não está feliz com você. Simples assim. Mas eu não estou nem aí também que Ele não está feliz. Tem muita coisa também que Ele anda fazendo aqui no Brasil que eu não estou feliz com Ele. Entendeu? Fique aí. Porque daqui a pouquinho já nós vamos levantar. Mas daí tu fica sentado porque não vai adiantar. Você precisa ter fé. Deus não vai ter dó de você. Ele vai olhar do céu e vai ver a sua fé e não a sua incredulidade. Eu não sei se Deus vai batizar a gente com o Espírito Santo hoje aqui. O problema é seu. Eu quero dizer que eu creio e sei que vai. E tem muitos que são doidos como eu e sabem que Ele vai fazer. Olha, eu acredito só se Deus mandar um profeta e vir falar comigo. O problema é seu, fique sentado aí. Porque se Ele falar ou se Ele não falar, eu pretendo dar a Ele a glória devida ao seu nome e me prostrar diante da sua presença. Nós precisamos entender, irmão, que somos nós, irmãos, que geramos um ambiente de fé. O que nós acabamos de dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir o quê? Olha para o seu irmão e fala: eu estou ouvindo a palavra de Deus. E nesse momento eu vou viver algo poderoso e entender o que é gerar um ambiente de fé. Olha para o seu irmão e fala: segura aí agora, porque nós vamos gerar um ambiente de fé nesse lugar. Irmão, eu poderia falar, eu vou falar da minha vida também. Eu poderia falar da minha igreja, eu poderia falar de tantas coisas, mas eu quero falar de você. Eu quero falar da igreja que você congrega. Eu quero falar desse lugar. Ano retrasado, eu havia sido convidada para estar nesse lugar. E eu comecei a orar a Deus, e falando: Deus, o que o Senhor quer, o que o Senhor vai agir, o como o Senhor vai fazer, e que eu não atrapalhe o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Eu estava na frente do computador da minha casa, e de repente, irmão, a tela ficou escura, e Deus começou a mostrar o grande mover que Ele ia fazer dentro desse lugar. Irmão, do outro lado do computador, sentada ali, eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a ser cheia com Deus ali, ouvindo aquela música: eu só quero queimar por ti, que foi aquilo que a gente cantou. A hora que eu levantei, Deus falou bem assim: vai lá e vai orar, porque grandes coisas eu vou liberar dentro daquele lugar. Irmão, eu já vim assim, ó. Isso, até chegar ali na frente. Porque foi a primeira vez que foi nessa escola. A vez anterior tinha sido lá naquela outra escola que o chão é reto. Porque eu vi as pessoas pulando, dançando, sapateando. Pra mim, Ismael, Osiel, que eu olhei pra pessoa errada. Osiel, tô falando com você. Eu, irmão,
olhei e disse, tem que ser num plano, no chão plano, para tudo isso acontecer. Quando eu entro e venho descendo ali, eu olho esses lugares e esses degraus. Na hora meu coração fez assim, eu falei, aí ó, não vai acontecer nada mais. Ai, mudaram de escola. Imagina a turma, me vira essa parte aí, cai, bate a cabeça, pronto. Aí tá feito o negócio. Cantei ali, ó, até murchou até. Porque a gente leva a lógica, Deus leva o fato dele ser Deus. Estou eu ministrando aqui, Deus falando assim, lá o povo sentado começa a cantar e eu vou começar a manifestar. Eu, na minha humilde mente, a morta vai torcer o rabo lá. Ai, Jesus do céu, se o povo se machuca, porque você concorda comigo, Ismael, se o povo se machucar, nós também temos responsabilidade sobre isso. Irmão, quem estava aqui no acampamento, levanta a mão. Porque Deus não precisa do natural, Ele faz o sobrenatural do jeito que Ele quiser. E grande foi a glória de Deus nesse lugar. Deus falou, toma Josebel, toma. Vamos gerando ambiente de fé. Nós estávamos aqui nesse lugar. Eu não sei se tinha problema ou não tinha problema, mas está aqui o casal, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê essa menininha? Ai, traz ela aqui, traz ela aqui. Irmão, se tudo glorificar agora, já pode ir embora, nem precisa jantar. Que você está perdendo seu tempo aqui dentro. Vem aqui, amor, vem aqui, gatinha, venha. Isso, irmão, trabalha hoje no culto também. Que bênção, vem aqui. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tudo é para a tua glória a Deus. Tudo é para o teu louvor, Senhor. Eu sabia não. Fazia 7 anos que estava tentando você. Estava tentando você, amor. E naquele dia, nesse lugar, o papai do céu colocou a sementinha na barriga da mamãe e fez um grande milagre acontecer. Olha para essa igreja inteira, porque você é fruto desse milagre. Promessa, Isaac. E isso aconteceu aqui. Olhe para o seu irmão e diga, não foi em outra igreja, não foi em outro acampamento. Diga, aconteceu aqui. Olhe para o seu irmão e diga, quer ver milagre? Olhe para o púlpito agora. Que isso foi pouco? Foi nada. Porque estava nós aqui tudo no rebento. De repente o homem estava mais deitado do que de pé. Deus falou, fala lá, chama meu filho. Chama meu filho e fala para ele. Fala para ele que o que ele precisa para construir a minha casa. Fala para ele que nem no desenho ele não tem. E depois você confirme com ele. Porque o desenho que ele fez, se eu não me engano, tem a data de abril ou maio. E Deus falou com ele em fevereiro dentro desse lugar. Deus falou para ele, faça o desenho. Coloque tudo o que você precisa. Orce o valor que vai ser gasto. Irmão, eu não sabia que vocês estavam no projeto para comprar um terreno. Eu percebi que a igreja começou a glorificar. Mas eu não sabia. Irmão, ouça, tu não glorificou, que tu nem está entendendo o que está acontecendo, criatura. Eu já estou finalizando a pregação. E eu não preciso da sua emoção. Deus não precisa da sua emoção. Ela precisa do seu coração sincero na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu aquele ano? Eu voltei para o acampamento da minha igreja. Eu tinha vivido muita glória aqui. E sem sombra de dúvida, a palavra mais dura que eu já recebi na minha vida veio da boca de Ismael aquele ano. Meu
Deus. Eu falei, fui tão boa lá. Oi, como paga. Mas a gente sabe o que é Deus, irmão. Fica tranquilo. A palavra mais dura que eu recebi. Eu cheguei dentro do acampamento da minha igreja. Foi tanta glória que Deus fez, foi tanta glória, mas esse em especial eu quero compartilhar com você. Tem um irmãozinho na nossa igreja chamado Evandro, Evandrinho a gente chama ele. E ele queria muito estar naquele culto, e aquele culto, pense o culto, fogo, poder e glória, rajada, chiquiná, foi tudo naquele culto. E ele não estava lá. Ele chegou com a roupa do serviço, eu não sabia. E ele estava todo triste, porque ele não conseguiu participar. E ele estava reunido com os jovens, porque a gente já estava descendo para jantar. E ele estava reunido com os jovens falando, eu não pude receber nada de Deus, eu não senti nada de Deus. De repente eles olharam, irmão, e disseram bem assim, eles disseram bem assim. Ah lá, Isabel, o Evandrinho está reclamando que ele não recebeu nada de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus fala algo no seu coração, não pense duas vezes, porque a segunda você não faz, porque você vai achar que é na força do seu braço, e que não é do Senhor e não vem do Senhor. Nem sei explicar para você, irmão. Depois pergunte para ele contar o testemunho que você chora da risada. Não tinha um worship, não tinha um rolo de bateria. Eu estava fedendo, irmão, ele conta essa cimada de mim. Irmão, eu olhei para a cara dele e disse assim, mas você quer receber alguma coisa de Deus? Ele olhou e disse assim, eu quero. Eu falei, então que seja agora em nome de Jesus. Aquele menino foi tomado no meio do refeitório e começou a pipocar lá no meio. Só que toda a glória veio com um preço. Porque para mim aquilo foi espantoso, irmão. Quando foi o último dia, Deus disse assim para mim, através de alguém, disse assim, eu vou dar o dobro para você. Sabe o que eu disse para Deus? Não quero. Sabe por quê? Porque a chance de se corromper, a chance, irmão, de se afastar da presença de Deus, a chance de ser seduzido é muito grande. Olhe para o seu irmão e diga, mas quando você tiver um relacionamento com Deus, Ele sempre vai fazer a vontade dEle. E eu entrei no maior processo que eu já vivi na minha vida. Mas saindo de lá, e ouça isso, irmão, porque nós estamos gerando um ambiente de fé nesse momento para você glorificar a Deus. Saímos numa terça-feira, povo, né, sem junção carnal. Uau, glória! Se é que os casados me entenderam. Aí o que acontece? Quando foi na quarta-feira, uma irmã sonhou e mandou um áudio pro Walter. Walter, eu sonhei que a Josebel estava grávida e vinha uma menina, e eu sonhei assim, 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 mas ninguém sabia, nem vocês, que nós estávamos tentando engravidar. E também nós não estávamos tentando, irmão, eu mesmo não estava tentando, era Deus que queria mesmo, porque Deus queria me ensinar mais coisas. Eu olhei e falei, Jesus, ela nem estava no acampamento, não, ela estava no acampamento? Nem lembro. Aí eu falei, está muito emocionada, meu Jesus, misericórdia, não é agora, acho que é depois. Naquela sexta-feira, eu encontrei uma irmã no velório. Quando eu estou saindo do velório, ela está chegando. Ela disse bem assim, eu não aguento mais ver você. Ela nem no acampamento estava. Eu falei, como assim você não aguenta me ver? Eu sonhei com você essa semana toda. E eu sonhei que você chegava em casa junto com o Walter, carregando um menino no seu colo. Esse menino tinha um cabelo encaracolado, e você e o Walter estavam muito felizes. Eu grudei a mão da minha sogra e disse assim, parabéns, a senhora vai ser avó, eu estou grávida. Sabe quantos dias depois eu fui descobrir que realmente estava grávida? Eu não, porque Deus quis contar, Ele quis falar primeiro. 15 dias depois, uma semana e meia depois. Sabe por quê? Porque quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Só que eu estava lá nos meus 7 meses de gravidez, de 7 para 8. Sabe o que esse menino tinha? Nós havíamos começado a construir o guarda-roupinha dele. Ele tinha uma trouxinha assim, ó, de roupa. Era só o que esse menino tinha. Quando foi em junho, eu encontrei com o pastor Ismael, e ele contou para mim a história do terreno de vocês. Meu filho não tinha roupa, ele não tinha fralda, ele não tinha berço. E tudo fechado da pandemia.
Quando eu fui orar a Deus, eu usei a sua vida. Quando eu fui orar a Deus, eu usei a sua vida. Eu disse: Deus, o Senhor deu um terreno para eles, que eles não precisavam, eles podiam esperar, porque eles têm aonde ficar, mas o meu filho não tem. E eu não vou pedir nada para ninguém, mas se o Senhor pode, o Senhor faz. O Senhor fez lá em Laranjal Paulista, eu estava lá e eu vi. E o Senhor vai fazer dentro da minha casa. Irmão, eu quando eu vou falar com Deus, eu sou muito específica para as coisas. Seu filho dormiu aonde? Quantos o filho dormiu no berço? Levante a sua mão. O filho dormiu no berço, amém? Olhe para o seu irmão e diga: o dela não. Ele dormiu num barco. Irmão, foi construído um barco que era um berço, que era onde ele dormia. Eu olhei para o pintor da cidade, irmão, o pintor mais famoso que tem na cidade, o Jamaica. E eu disse: Deus, eu não quero que ninguém venha pintar esse berço. Eu não quero envelopar esse berço. Eu quero que ele venha de lá da onde ele está e ele faça essa arte no barco do meu filho. Deus encontrou o Jamaica pro Valpino e tá lá o Jamaica pintando o berço que o Rafael ia dormir, porque ele é o Senhor. Meu filho tem fralda. O Walter não sabe o que é comprar fralda pra ele. Usa, sabe qual? Pampers, Hugs. Só os pais agora entenderam o mistério. Sabe por que Deus dá pra ele? Olha a idade que esse menino tem. E Deus, ele dá pra ele. E você está contando tudo isso para se ensoberbecer? Não, eu estou usando a sua vida para contar o que Deus pode fazer com você. Eu estou usando a igreja de vocês para vocês lembrarem o que Deus pode fazer nessa noite, nesse lugar. Quando nós éramos jovens, eu e o Walter estava lembrando, era um acampamento, não era um culto. E Deus derramou tanto poder lá, que eu e o Walter não éramos namorados, nós fomos embora. A Cibele e a Tere levando nós, e eu e ele falando em línguas, e nós não conseguíamos parar de falar em línguas. E um falava e dava a impressão que o outro respondia em línguas. E nós fomos dormir falando em línguas. Então eu não acho que Deus pode fazer. Eu sei que Ele pode, porque Ele já fez na minha vida. Irmão, você precisa ter fé, porque Deus está aqui. Você que é o alvo desses testemunhos também está aqui. Olhe para o seu irmão e diga: o que impede? Olhe para o outro irmão e diga para ele: o que impede? Mas você tem que criar expectativa, irmão. Olhe para o seu irmão e diga: o segredo é a fé junto com a expectativa. Olhe para o seu irmão e diga: ela comprou um tênis. Quando foi esse ano? Ano passado eu estava aqui. Nós estávamos num evento aqui, ministrando sobre os jovens. Pelo amor de Deus, se esse jovem está aqui, por favor, eu acredito que você seja vergonhoso, mas coloque-se de pé. No dia eu fui orar por você, eu estava com uma roupa, eu sei que o boné era branco, bem branco, você estava bem de branco, porque você é muito estiloso. E você estava com o emblema, era negro, você estava, se não me engano, você estava com uma corrente. Você está aqui, jovem? Você está aqui? Porque aquele dia Deus fez um impacto tão grande na minha vida, na minha história, na minha trajetória, quando eu fui do lado desse menino para orar por ele. Eu amo a vida desse menino e nem sei quem ele é e nem sei o nome dele. Mas eu estava aqui e o Ismael começou desse jeito: cadê Iperó que vai estar ali mesmo? Primeiro ele mostrou o banner. Cadê Iperó? Iperó gritou. Cadê esse aqui? Ele gritou. Cadê fulano? Fulano gritou. E eu estava sentada bem ali. E no meu coração eu disse assim: Deus, ele não gritou
pertinho. E eu disse para Deus: eu quero estar aqui. Eu não quero estar aqui, Deus, para poder pregar. Eu quero estar aqui, envolvida nesse ambiente de glória. E Deus sabe que para mim, por enquanto, é difícil me locomover, justamente por causa da questão financeira. Irmão, e todas as vezes que eu venho aqui, eu não combino com o Ismael que a gente vai falar. Ele não conta os problemas que a igreja está passando. Então tudo isso que sai daqui é porque ele quer que saia do jeito que sai para você. Quando foi dezembro, ele falou assim: Jô, graça e paz, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele falou: Jô, eu quero fazer um convite especial. Quando ele falou, eu comecei a chorar. Ele disse: eu gostaria que você viesse pregar no acampamento Imersos, em nome de Jesus. Eu chorava. Quando foi a primeira semana de janeiro, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. E Deus falou bem assim: filha, vai, porque grande vai ser o mover. Ele falou: levanta e vai. Irmão, eu comecei a dobrar o meu joelho para orar. E eu disse assim: Deus, não interessa o que o Senhor vai fazer, se é através de mim ou através de quem é. Mas eu quero estar lá para ser tão cheia da tua presença, tão cheia da tua presença. Eu quero ser tomada pela sua glória. Se o povo não for, não tem problema. Que eu seja tocada pelas tuas mãos. Aí na hora eu lembrei, quando nós estávamos aqui no púlpito, eu estava com uma sandália muito confortável, mas chegou um momento que começou a doer tanto na hora da ministração, que eu tive que arrancar a sandália, mas mesmo assim fez bolha e doeu tanto, eu tive que parar, porque simplesmente a sandália atrapalhou meu culto. A sandália atrapalhou. Irmãos, eu disse para Deus assim: eu preciso de um tênis, porque eu quero ir confortável, porque eu sei que a glória vai descer naquele lugar. E a hora que a glória descer, eu quero ser inundada pela tua glória, eu quero ser inundada pelo teu poder. Espírito do Senhor, eu quero ser cheia da tua presença. Mano, veio, eu falei: Deus, eu estou sem carro e eu quero levar o meu marido para o meu sobrinho, e eu não tenho. O carro do Júlio deu problema, que é sempre o Julião que traz, deu problema. Eu falei para o pastor Marcelo: pastor Marcelo, em nome de Jesus, vamos levar eu? Ele disse: vamos. Eu falei: mas deixa eu contar uma coisa para você, pode ser que Deus fale para você não levar, é porque alguma coisa de experiência nova que Ele quer dar para mim. Mas não quis, Ele quis você aqui, glória a Deus. Nós entramos, meu marido recebeu a ligação: você vai ter que fazer a cirurgia da hérnia. E aqui, irmão, é Joelma e Chimbinha. A gente tá junto, entendeu? A gente tá comunhão aqui. Ele toca, aleluia, aleluia, aleluia. Tá vendo? Ele já sabe o tom. Eu disse: Deus, como que eu vou sem ele, Deus? Como que eu vou sem ele, Deus? Quando foi semana retrasada, o ponto dele começou a vazar. Eu disse: Deus, eu não sei que cargas d'água o Senhor vai fazer, mas que eu vou naquele lugar de tênis, e que eu vou com o Valdir e com o Leonardo, eu vou. Irmão, ele começou a tocar em casa, para nós ensaiarmos a outra música que nós iremos adorar o Senhor, irmão. Começou a vazar. Deixa eu contar para você, não está vazando mais, está indo de vento em popa, de vento em popa. Bom, meu sobrinho está aqui. Quando chegou domingo dessa semana, olha o Satanás, que miséria. Satanás: eu não contei para você, porque se ele fez cirurgia, ele ficou em casa. Se ele ficou em casa, ele é autônomo. Se ele é autônomo, não tem dinheiro. Mas olhe para o seu irmão e diga: mas ela comprou um tênis e ela veio de tênis. Porque Deus dá o que você precisa, Deus dá. E eu falo isso com propriedade, porque eu vivo isso, irmão. Irmão,
Quando chegou domingo, né, Julião? Tô eu lá cantando a música que nós vamos cantar agora. É aquela outra lá, que nós vamos cantar agora. Aí o que aconteceu, irmão? Tô eu lá ministrando ao Senhor. E Deus mostrou tanta coisa nesse lugar, irmão. Você está fazendo isso pra quê? Porque eu sei a expectativa que Deus vai derramar aqui. Eu sei o que Deus vai manifestar aqui. E eu não tô achando isso. Eu sei disso. E sabe por que eu sei? Porque Ele quer. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas Ele quer. Domingo chega Satanás e tá chamando você lá. Chamou meu nome e o seu. Olha que Satanás miserável. Tô 15 dias sem ir na igreja porque o irmão tava lá de babá, enfermeira, cuidadora. Tô lá de lavadeira, passadeira. Tô de tudozeira que você pode imaginar. Mas eu catei uma camisa e falei, vamos lá ver que esse Satanás aí, que esse miserável vai sair agora. Irmão, nós chegamos lá. Eu vou resumir a história para que você consiga entender. A pessoa começou a chorar e dizia assim, Satanás é sujo. Quando ele ouviu o barulho do carro de vocês, ele me deixou sozinho. Porque a sua adoração tem poder. Porque a sua oração tem poder. Porque aquilo que você faz realmente querendo Deus tem poder. Espírito Santo de Deus, você tem que criar expectativas. São 4 dias, vamos tocar o outro, irmão. Irmãos, ouça aqui, estamos terminando aqui. Quando você orou, que irmão, vou contar o que o Walter falou sobre vocês. Eu disse ao Walter, olha, a turma lá está fazendo culto preparatório para o acampamento. Walter, o Ismael passou para mim que essa semana inteira eles estão em consagração. Eu disse, Walter, o Ismael acabou de mandar um banner. Vão fazer 24 horas de oração pelo acampamento. Sabe o que o Walter falou? Eles querem voar? Aleluia! Eu não sei, eu fiz uma pergunta para você. O Walter fez uma pergunta para você. Você quer voar? Aí nem você sabe o que você quer. Olha. Um mês de cultinho preparatório, uma semana de jejum, 24 horas de oração e você não sabe o que você quer? Irmão, deixa eu dizer para você. O povo não queria ouvir a voz de Deus, mas Moisés olhou e falou, eu vou subir. Moisés olhou e falou, eu não tenho medo, eu vou estar com ele nas boas e nas ruins. Moisés viveu o que nenhum outro homem na terra viveu. E ele só viveu isso porque ele não precisou de moleta. Olhe para o seu irmão